tarde quente no Rio de Janeiro. O sol avermelhado desaparecia lentamente atrás dos prédios altos da cidade. A brisa do mar trazia o cheiro salgado e o som distante das ondas quebrando na praia. Roberto Carlos entrou no saguão de um hotel renomado que havia comprado recentemente. Sem avisar a gerência, sem pedir qualquer tipo de recepção especial. Naquele dia, ele quis ser apenas mais um hóspede comum. Usava um boné surrado, uma camiseta branca já gasta, um short caqui desbotado e um par de tênis simples sem marca. Carregava nas costas uma mochila velha, como um turista qualquer depois de uma longa viagem. Os últimos raios de sol entravam pelas janelas enormes, criando faixas douradas no chão de mármore polido. O saguão era imponente, teto alto decorado com lustres de cristal, paredes adornadas com quadros de paisagens vibrantes do Brasil. A música suave do samba preenchia o ambiente, misturada ao leve aroma de jasmim e madeira. Roberto caminhava devagar, observando os detalhes. Os sofás de couro marrom brilhante, o bar elegante com suas garrafas alinhadas, os funcionários vestidos impecavelmente. Sentou-se em uma poltrona perto da janela, segurando um envelope branco com os documentos que provavam ser ele o novo dono do hotel. Fingiu olhar o celular, mas na verdade observava como os funcionários tratavam os hóspedes. Minutos depois, um casal de idosos entrou. O homem, magro e de cabelos brancos, apoiava-se em uma bengala. A senhora, de olhar cansado após a viagem, segurava o braço do marido. Vestiam roupas simples e limpas, mas gastas pelo tempo. Dirigiram-se à recepção, onde Fernanda, uma jovem recepcionista de cabelos negros presos e rosto bonito, mas de olhar frio, os atendeu. Fernanda os analisou de cima a baixo e perguntou com um tom pouco amigável: "Os senhores têm reserva?" A senhora respondeu com delicadeza, mas com voz trêmula: "Sim, liguei ao meio-dia, está no nome de Maria Souza." Fernanda digitou algo no computador, franziu a testa e disse: "Não vejo nenhuma reserva com esse nome." "A senhora tem o comprovante?" A senhora remexeu na bolsa, nervosa. "Eu tenho no celular. Minha vista não é muito boa." Fernanda interrompeu, seca: "Sem comprovante, não posso fazer o check-in. Por favor, deem lugar aos outros hóspedes." Roberto levantou-se e aproximou-se do balcão. "Posso ajudar? O senhor me mostra o celular?" O senhor entregou o celular com mãos trêmulas. Roberto olhou o e-mail, viu o código da reserva e mostrou a Fernanda. "Está aqui a confirmação. Pode conferir novamente?" Fernanda o mediu com desdém. "E você, quem é para se meter?" Roberto sorriu calmo. "Só quis ajudar." Ela, a contragosto, conferiu e confirmou. "Ah, está certo. Aguardem." O casal agradeceu com um olhar cheio de gratidão. Fernanda voltou-se para Roberto. "E você, o que faz aqui? Se não é hóspede, espere lá fora." "Estou esperando um amigo." "Então espere do lado de fora." "Sou hóspede também." Fernanda fez pouco caso e se virou. Mais tarde, Roberto se aproximou do balcão. "Pode ver se meu quarto está pronto? Meu nome é Roberto Carlos." Fernanda regalou os olhos. "Tá brincando? Cadê o comprovante?" Roberto tirou o envelope e colocou no balcão. "Se precisar, está aqui." Fernanda endureceu o tom. "Sem comprovante, vou chamar a segurança." Um menino cochichou para a mãe. "Mãe, ele parece o Roberto Carlos." A mãe respondeu: "Não pode ser, o Roberto Carlos não estaria vestido assim." Fernanda já ia ligar para os seguranças quando Lucas, um jovem funcionário, entrou correndo. "É o Roberto Carlos mesmo." Fernanda empalideceu. O saguão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para o homem simples que acabará de ensinar uma grande lição: nunca julgue alguém pela aparência. O momento em que Lucas pronunciou o nome verdadeiro de Roberto Carlos ecoou como um terremoto por todo o saguão do hotel. O ambiente, antes carregado de tensão, mergulhou em um silêncio pesado. Todos os olhares se voltaram para aquele homem simples, de olhos profundos e expressão serena. Fernanda ficou paralisada, o rosto pálido, a garganta seca como se tivesse engolido areia. As mãos tremiam tanto que o celular escorregou e caiu sobre o balcão com um som seco que fez muitos se sobressaltarem. Roberto não demonstrava raiva em seu olhar. Ele permanecia ali, imóvel como uma montanha silenciosa, fitando Fernanda com um semblante calmo, mas decepcionado. Havia em seus olhos a compreensão de quem sabe que os humanos erram, mas também um convite para refletir. O que você fará depois do erro é o que define quem você é. Fernanda engoliu em seco. Sua voz falhou.
Me desculpe, eu não sabia. Mas Roberto levantou levemente a mão, indicando que não precisava de explicações. Colocou devagar o envelope branco sobre o balcão e falou com uma voz firme e ao mesmo tempo acolhedora, que preencheu o espaço inteiro. O mais triste não é você não ter me reconhecido. O mais triste é ter julgado uma pessoa apenas pela aparência. Essas palavras foram como uma lâmina suave, porém afiada, que cortou a camada de orgulho que envolvia o coração de Fernanda. Ela baixou a cabeça, e as lágrimas caíram sobre o uniforme impecável do qual antes se orgulhava tanto. Foi então que o Sr. Gustavo, o gerente do hotel, chegou apressado, avisado pelo rádio. Ele parou, estarrecido, ao ver Roberto Carlos no meio do saguão. Sua voz saiu trêmula e cheia de vergonha. Senhor Roberto, me perdoe, nós não sabíamos. Roberto olhou para ele e sorriu com bondade. Eu não vim para ser reconhecido. Vim para ver como este lugar trata as pessoas quando não há holofotes em volta. O rosto de Gustavo se tingiu de vermelho pela vergonha. O saguão continuava em silêncio, quebrado apenas pelo leve som do ar-condicionado. Os olhos dos funcionários se baixaram, sentindo o peso da lição invisível que pairava sobre todos. Roberto deu um passo à frente e continuou, com voz suave mas que marcava cada coração ali presente. Quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava como faxineira nas casas de gente rica. Um dia, eu vi ela ser repreendida por derramar algumas gotas de água no chão. Ela apenas limpou em silêncio e depois me disse: "Filho, nunca menospreze ninguém, e nunca deixe que tirem o seu respeito por si mesmo." Essas palavras fizeram o ambiente se calar ainda mais. Um funcionário mais velho, lá no canto, enxugou discretamente os olhos com a manga da camisa. Uma jovem garçonete também lutava para conter as lágrimas, lembrando da mãe que trabalhava duro para sustentar a família. Roberto prosseguiu. Um hotel não é belo só pelos lustres ou pelo tapete vermelho. É belo porque faz quem entra aqui se sentir valorizado. Gustavo baixou a cabeça. Eu prometo que isso vai mudar. Vamos criar um treinamento que não ensine só a curvar o corpo, mas a curvar o coração. Aplausos surgiram, espontâneos e sinceros. Não pelos títulos de Roberto Carlos, mas pelo homem que despertava a consciência de todos. Fernanda chorava sem conseguir conter, a voz embargada. Por favor, me dê uma chance de consertar. Eu me perdi do que me fez escolher esta profissão. Roberto a olhou com gentileza. Eu não vim para ninguém perder o emprego. Vim para todos nós aprendermos que o valor de alguém não está no que veste. Gustavo, emocionado, pediu: "O senhor nos daria a honra de falar com toda a equipe?" Roberto sorriu. "Falarei, mas quero que todos venham com o coração aberto, não por medo de punição." O ambiente pareceu se encher de leveza. Uma nova energia começava a circular ali. Depois do que aconteceu naquela tarde, a notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários do hotel. Mas não com tom de fofoca ou julgamento, e sim com vergonha e reflexão. Na manhã seguinte, o ambiente do hotel parecia diferente. Os colaboradores chegaram com um semblante sério, olhares desviados, como se todos carregassem no peito algo que queriam dizer, mas o peso do silêncio os impedia. Às 9 horas em ponto, como havia sugerido o gerente Gustavo, uma reunião especial foi realizada no maior salão do hotel. Ninguém precisou ser chamado 2 vezes. Recepcionistas, seguranças, camareiras, cozinheiros, pessoal da manutenção, todos estavam presentes. O salão imenso permanecia em silêncio absoluto, quebrado apenas pelos passos ecoando no chão e o vento que passava pelas frestas das janelas. Roberto Carlos entrou com a mesma simplicidade do dia anterior. Camisa azul clara simples, calça caque e tênis já gastos. Não havia palco, nem púlpito. Ele ficou no centro, cercado pelos funcionários. Seus olhos passavam de rosto em rosto, serenos, mas firmes. Começou a falar com voz tranquila e clara. "Ontem eu vi algo importante. Este lugar pode ser bonito, pode ser luxuoso, mas o que torna um hotel memorável não são os lustres, o mármore ou os móveis caros. O valor verdadeiro está em como tratamos cada pessoa que cruza estas portas." Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Roberto continuou. "Quando eu era criança, minha mãe me ensinou: filho, nunca julgue alguém pela roupa que veste, e nunca deixe que tirem o seu respeito por si mesmo." Ela trabalhou a vida toda com humildade, foi menosprezada muitas vezes, mas nunca perdeu a dignidade. As palavras dele ecoaram no coração de todos. Funcionários mais velhos enxugavam discretamente os olhos. Os mais jovens baixavam a cabeça, tomados pela vergonha. Roberto sorriu levemente e prosseguiu:
Não estou aqui para acusar ninguém. Estou aqui porque acredito que este hotel pode ser não apenas bonito por fora, mas também em cada gesto, em cada palavra de quem trabalha aqui. Gustavo deu um passo à frente, emocionado. Eu prometo, diante do Senhor e de todos, vamos mudar. Teremos treinamentos reais, não para ensinar sorrisos falsos ou palavras vazias, mas para ensinar a escutar, a respeitar e a se importar de verdade com os nossos hóspedes. Os aplausos surgiram espontaneamente, vindos do coração. Roberto abaixou a cabeça, com um brilho de esperança nos olhos, e completou: não quero que lembrem do meu nome. Quero que cada pessoa que sair daqui lembre que foi tratada como ser humano. Fernanda, no fundo do salão, deu um passo à frente, com lágrimas descendo pelo rosto. Por favor, me dê uma chance. Eu me perdi do que me fez amar essa profissão. Roberto colocou a mão no ombro dela e disse com carinho: ninguém é perfeito. O importante é que hoje você acordou para isso. A partir daquele dia, o hotel mudou. Treinamentos sobre empatia, escuta ativa e atendimento humano tornaram-se rotina. Fernanda foi uma das primeiras a se inscrever e passou a dividir sua experiência com os colegas. Uma semana depois, surgiu na recepção uma carta anônima. Hoje cheguei com roupas velhas e uma mala gasta. E vocês me receberam com um sorriso e um olhar acolhedor. Há tempos eu não me sentia tão respeitado. Obrigado por me devolverem a fé nas pessoas. A carta foi lida em voz alta e, dessa vez, as lágrimas que escorreram foram de orgulho. Roberto nunca voltou para se exibir como dono. Não deu entrevistas nem escreveu sobre isso. Para ele, o valor estava em transformar de verdade, não em contar vantagem.